Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 27 de março, celebramos São Ruperto. Nosso santo de hoje nasceu no final do século VII, na Áustria, numa família de nobres chamados Rupertinos, que compunham a Casa Real Merovingia. Era uma família, portanto, considerada bastante importante na região onde hoje fica a Áustria. Nessa época, o centro das atividades dessa família ficava em Worms, na Alemanha. Então, Ruperto se mudou para lá e lá ele recebeu uma educação católica e uma educação integral na prática, excelente por parte de monges irlandeses, que haviam se mudado para o centro da Europa a partir do século VI a.C. Então, esses monges irlandeses que migraram para o centro da Europa foram responsáveis por um grande processo de evangelização que atingiu, entre outras pessoas, o próprio São Ruperto. Ele foi muito impactado por esse contato que ele teve com os monges. Sua formação religiosa e espiritual era realmente muito boa e, no ano 700, ele abraçou a missão de ser um pregador itinerante. A convite, na época do rei da França, que se chamava Childeberto III de Ratisbona, ele se mudou para a região da Baviera, no sul da Alemanha. E ali ele começou a fazer um apostolado muito fecundo, o que não significa que tenha sido fácil, porque ele foi muito perseguido pelos pagãos que moravam ali. A maioria das pessoas nessa época na Baviera eram pagãos. E acontece que São Ruperto não desistiu de evangelizar, e entre as pessoas convertidas pela ação missionária dele estava o conde Theodor da Baviera, que era um homem muito rico e muito influente nessa região. A conversão dele, desse conde, na verdade, já estava sendo preparada pela esposa dele, que era cristã. E quando ele teve contato com São Ruperto, com a pregação dele, com a presença santa dele, aí sim o conde Theodor da Baviera se converteu e passou a apoiar muito a missão de São Ruperto. Ele logo doou para São Ruperto um terreno. Nesse terreno, São Ruperto mandou construir uma igreja dedicada a São Pedro, o que se tornou uma espécie de centro missionário evangelizador ali naquela região. A partir da construção dessa igreja, o número de católicos passou a aumentar também, o catolicismo passou a ser mais visível e a evangelização foi crescendo cada vez mais de uma forma realmente extraordinária. Vendo os frutos da evangelização, o conde Theodor da Baviera doou um outro terreno, perto de um rio chamado Salzach. E nesse terreno, São Ruperto mandou construir um mosteiro, que na prática foi o primeiro mosteiro da Áustria. Essa região já ficava dentro da Áustria e não mais da Alemanha. Ajudando São Ruperto na construção desse mosteiro estavam 12 homens. Interessante que desses 12, 2 foram canonizados depois. Eles se chamavam Gislero e Cunialdo. A partir da construção desse mosteiro, se desenvolveu uma cidade que até hoje existe, que é a cidade de Salzburg. Salzburg significa cidade do sal, porque aquela região realmente tem várias salinas. Por isso que muitas vezes a imagem de São Ruperto, ela aparece representando São Ruperto perto de sal, de saleiras, coisas do tipo, para mostrar que ele é considerado o fundador da cidade do sal, ou seja, da cidade de Salzburg. Depois da construção da cidade, da fundação da cidade ao redor do mosteiro, São Ruperto foi escolhido o primeiro bispo da história da Áustria. Pouco tempo depois de se tornar bispo, ele mandou construir um outro mosteiro do lado do primeiro, só que agora um mosteiro feminino. Ele colocou a irmã dele como abadesa desse novo mosteiro. A irmã se chamava Erentrudes e os dois tinham uma amizade espiritual muito profunda. Ele ia orientando a irmã sobre a condução daquele mosteiro, e aquele mosteiro também foi um grande farol de difusão do cristianismo dentro daquela região da Áustria. No fim das contas, tanto a Baviera como a Áustria foram imensamente evangelizadas a partir da ação apostólica de São Ruperto, de modo que ele é até hoje muito venerado nessas duas regiões. Ele acabou falecendo no domingo de Páscoa, no dia 27 de março de 718.
e séculos depois da sua morte, as suas relíquias foram levadas para a Catedral de Salzburg, que foi construída no século XVII, e é nessa catedral onde até hoje estão os restos mortais de São Ruperto, que é, com toda justiça, considerado o apóstolo da Baviera e também apóstolo da Áustria. Nos inspiremos especialmente no zelo apostólico missionário de São Ruperto, um santo que se deixou interpelar pelo Cristo para ser um instrumento de evangelização, para ser um farol em regiões que conheciam muito pouco ou quase nada do Evangelho. Nos inspiremos para que nós também sejamos presença luminosa da ação de Deus, da ação misericordiosa de Deus diante daqueles que precisam conhecê-lo, diante daqueles que precisam amá-lo. São Ruperto, rogai por nós.